Olá, voltamos. Olá, voltamos. Fala lá pra câmera, só. Fala. Gente, olha aqui o motivo do meu sumiço. Sareta, gente. Sareta é minha sobrinha, minha nipote, é? Nostra nipote. Sì, nostra nipote, va bene. Então, gente, por isso que tá difícil de eu sumir um pouco, não dá pra eu assistir vídeos, porque Sareta não deixa. Sareta não quer saber de assistir televisão, eu ligo a televisão pra ela e ela quer assistir vídeo da galinha pintadinha. E ou quer assistir vídeo dela, porque eu tenho vários vídeos dela no computador, ela fala que quero Sareta, assistir os vídeos dela. E ela toma o meu tempo, gente, que ela ainda não tá habituada muito bem com a casa, estranha um pouco, e ela só quer ficar agarrada comigo. Eu vou levá-la, acho que só domingo ainda, porque ela vai começar a escolinha não, a creche dela vai começar na segunda-feira, então ainda tem mais uma semana aqui com Sareta. Mas enfim, então hoje voltamos pra falar, vamos ver se ela vai deixar, né, gente? Eu não sei se ela vai deixar, vamos ver o que ela vai aprontar aqui. Então hoje voltamos pra falar sobre como... Voltamos não, ele vai falar. O quê? Como foi que você me pediu em casamento? Que era o prometido, o último vídeo, que já faz mais de uma semana, acabou nisso. Então conta pro pessoal como foi que você me pediu em casamento. Você, no caso, me corrige se eu... Não, gente, não vou corrigir, coisa. porque depois se eu corrijo, aí depois o pessoal fala, porque você não deixa ele falar, deixa esse homem falar, eu não vou corrigir nada. Não, mas... Vou deixar ele à vontade, ele fala a versão dele, depois... você acrescenta. Eu acrescento, se eu tiver afim, não sei, vamos ver. Vamos ver. Vai. Então, essa é a Sareta deixar. Então, como é que eu pedi em casamento a minha princesa? Foi assim, a gente já estava morando junto, em um apartamento. Não, vai, fica à vontade. Não, vai. Você faz assim, nós estávamos, então vai, vou ficar imóvel. Já me travou. Então, daquilo que eu lembro, a gente já estava morando junto no apartamento e aí de repente veio esse pedido de casamento. Pedi para ela casar comigo porque eu achava que tivesse chegado a hora certa para a gente poder casar. E ela aceitou. Foi assim, foi uma maneira bem simples, não muito romântica, na verdade, mas é assim que foi o meu pedido, foi bem simples e direto. Vai, só isso que você tem pra falar? É só isso que eu tinha pra falar. Gente, não tem nada disso. Então você me pediu em casamento onde? Aqui no Brasil? Sim. Gente, que mentira, nossa, não tem nada a ver. Que foi na Itália? A gente morava na Itália. Ah, na Itália. Na Itália não, né? Que eu tinha ido pra Itália, então tudo bem. Voltando lá um pouquinho Aí eu cheguei lá na casa da mãe dele. Aí eu fiquei lá, gente, que eu cheguei na Itália, que eu não sabia falar nem oi, nem nada, não entendia. E eu ligava a televisão, o povo falando italiano. Olhava para os lados, o povo falando italiano. E sempre a mesma coisa. A mãe do Antônio... gente, que hoje eu tô assim, quando eu tô de bom humor, eu chamo de Anthony, tá? Quando eu não tô muito de bom humor, eu chamo de Antônio mesmo, tá, gente? Então hoje vai ser Antônio, que eu acho que hoje eu não tô muito com humor justo, não. Mas vamos lá, vamos tentar fazer esse vídeo. E aí, eu lá na casa da mãe do Antônio... Se bem que o nome dele não é nem Anthony nem Antônio, tá, gente? É Antonino, só pra... Mas enfim. Ai. Mas então, aí eu tava lá na casa dele e a mãe dele insistia em falar comigo, mesmo que eu não entendia, e a mãe dele insistia. E sempre aquela mesma história, eu não entendia e o pessoal aumentava o volume da voz, sabe? Enfim...
Porque ele não ficava comigo 24 horas no dia, ele trabalhava e o irmão dele também trabalhava, ficava no museu, a mãe dele e a avó dele. Então, aí ele chegava à tarde, à tardezinha já, o irmão dele, que eu conversava bastante, mesmo o irmão dele não falando bem o português, sei lá, ele se virava pra mim entender, eu era a pessoa que eu mais conversava. E aí... fiquei na Itália. Gente, vocês não podem entender, só quem já viveu pra entender como é difícil. Ainda mais eu que não tinha um intérprete 24 horas do lado, né? E aí eu fiquei lá na Itália sem entender, sem falar nada por 3 meses. 3 meses, gente, até que deu um mês, mas quando deu um mês eu já tava com dor de cabeça, de saco cheio, desesperada, querendo ir embora. Aí eu falei pro Anthony, Anthony, eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui. Aí ele falou assim, não, pelo amor de Deus, eu sou capaz até de te pedir em casamento. Você não lembra disso? Agora que você tá contando, sim. Acho que ele nem lembra, gente. Agora que eu tô contando, sim. Você lembra ou não lembra? Lembro mais ou menos. Ai. Com palavra diferente, talvez, mas... Não foi nenhuma palavra diferente, foi exatamente assim. Sou até capaz de te pedir em casamento. Aí eu falei assim, mas o que? Isso é um pedido de casamento? Aí ele falou assim, sim, quer casar comigo? Que foi, só? Quer casar comigo? Aí eu peguei e falei, né, falei, bom, não sei, né, vou ter que ligar pra minha mãe pra perguntar. Aí eu peguei e liguei pra minha mãe no mesmo dia, um pouquinho mais tarde. Aí eu falei, mãe, o Antônio me pediu em casamento. O que a senhora acha? Eu aceito ou não? Aí minha mãe falou assim, vocês estão dormindo juntos? Aí eu falei assim, estamos. Aí ela falou assim, então vocês já estão casados, então só oficializar, por que não? Aí foi, aí eu liguei pra minha mãe, a gente foi no consulado brasileiro pra ver que documentos que precisavam pra eu poder casar lá na Itália. Você não lembra nada disso? É verdade, sim. Aí eu fui, aí depois liguei pra minha mãe correr atrás dos documentos. Não me lembro se minha mãe chegou a mandar, eu só sei que eu desisti de casar na Itália, porque olha, eu era tão imatura, gente, vocês não podem imaginar o quanto eu era imatura. E, enfim, sempre imatura, sozinha pra tomar as decisões, ninguém nunca foi de pegar na minha mão e me orientar, e sabe, eu sempre fui muito assim... sozinha mesmo, sabe? Se vira, tá? A situação tá aqui, se vira, ninguém vai te orientar, ninguém vai te aconselhar, você vai ter que se ligar sozinha, se vira. A minha vida toda sempre foi assim, continua sendo assim. Eu não tenho a sorte de ter um anjo da guarda, sabe? Do meu lado pra me orientar nas decisões que eu tenho que tomar. Mas enfim, aí chegou lá no consulado brasileiro, o cara falou que mesmo eu casando na Itália, eu não teria direito ao sobrenome do Antônio. Aí eu falei assim, não vou casar e não vou mudar o nome? Você lembra disso? Sim. Aí o cara pegou e falou assim, mas você quer casar ou você quer mudar o nome? Eu falei assim, eu quero as duas coisas, vou casar e não vou mudar o nome, vou casar e vou ficar com o mesmo nome de solteira. Não sei qual é a graça. Aí, que é da minha cabeça, gente. Aí eu peguei e cancelei tudo. Eu falei, então eu não quero casar, não. Se for pra casar, pra ficar com o nome de solteira, eu não vou casar, não. Aí eu não casei. Aí eu falei assim, então quando a gente chegar no Brasil, aí a gente casa. Porque no Brasil, né, casando, você muda o nome. Porque eu queria ter Paganelli no nome. Olha a tonta, e sendo que ninguém me orientou. Por quê? Porque eu poderia ter casado lá na Itália e nada impediria que eu casasse também aqui no Brasil. Então, quer dizer, mas, né, sabe como é, né? Eu era novinha, não entendia nada, enfim. E aí, cancelou o casamento, eu não quis casar. Eu falei assim, então deixa, depois eu caso no Brasil. Foi assim. Certo. É verdade, teve toda essa problemática do sobrenome, a gente ir lá no consulado
e ter essa dificuldade aí. Mas enfim, foi isso mesmo, é verdade. Então, gente, tá vendo? Aí hoje tá meio sem clima, mas como já fazia um bom tempo que não tinha o vídeo e foi prometido esse vídeo, aí a gente veio aqui fazer. Mas aí depois a gente vai ver os próximos vídeos. Tem os vídeos... Quietinha, Sareta. Gente, é assim, ó. Hoje tá assim. Eu também tô um pouco cansada, porque eu tenho que ficar atrás da Sareta o dia todo, porque ela estranha a casa. E a mãe dela tá viajando, gente. Aí eu tive que ficar com ela. E, enfim. Mas também porque eu quis, que eu amo minha sobrinha. E, enfim, gente, então, assim, o vídeo hoje foi, assim, meio sem graça, mas o básico da informação era essa. E, sei lá, o que pode acrescentar? Você tem alguma coisa que você queira falar? Que você queira acrescentar alguma coisa? Bom, aproveito só para falar de novo aquilo que eu falei, acho, no último vídeo. Assim, gente, quando vocês foram viajar para um país no exterior, vocês... tem que fazer uma escolha ou ter uma oportunidade como essa, sempre tentem saber antes de viajar quais são as coisas que você tem que saber, para depois não chegar aí, procurar informações e até receber informações erradas ou incompletas. Porque aí pode ficar chato, mas isso para qualquer coisa, para quem quer viajar não só para atrás de um amor, mas também pode ser atrás de um emprego, atrás de uma situação diferente. Sempre se preparar antes de tentar saber quais são os documentos necessários, etc, etc. Eu falo também para mim, porque aqui no consulado italiano também, toda vez que eu vou atrás de um documento, é sempre uma fila longa, é muito difícil obter as informações certas. Então, também o consulado italiano aqui em São Paulo é jogo duro, viu? Mas, enfim, é isso. Então, pessoal, tá vendo? Quando eu falo que ele não tem memória, tá vendo? Vocês acham que eu tô exagerando. Vocês viram que a história foi totalmente diferente da que ele contou. Não teve nada a ver. Então, às vezes, o meu erro dos vídeos anteriores foi isso. É que eu quis poupar vocês de ficarem ouvindo histórias que não tinha nada a ver. Então por isso que eu interrompia, mas não foi visto com bons olhos a minha intromissão, entre aspas, mas enfim. E é isso, sei lá, eu acho que depois a gente vai voltar agora com alguns vídeos, porque a Cacau Schwartz, a linda da Cacau... Gente, eu estou em love com a Cacau. Ai, mas eu não posso contar por quê. Ai, tem tanta gente que eu tô amando nesse YouTube. Aparecem umas coisas ruins aí de vez em quando, mas no geral eu não posso me lamentar, tô amando. Nossa, sem palavras. E a Cacau, ela fez uma tag e ela fez assim várias perguntas interessantes sobre como é viver em outro país. Então assim, só que aí em vez de fazer em forma de tag, eu vou pegar umas, sei lá, vamos pegando algumas perguntas, porque são várias, não me recordo quantas, mas eu sei que são várias perguntas. Então vamos pegar algumas perguntas e fazendo alguns vídeos. E aí o Anthony vai falar um pouquinho da experiência dele aqui no Brasil, né, Anthony? Sim. Porque ele já passou como foi tirar o visto. Ele não tirou o visto por minha causa. Não. Quando eu o conheci, ele já tinha o visto. Então ele não casou comigo só para ter o visto. Isso. Tá? Aqui no Brasil não teve nada disso. Teve até político envolvido no meio aí do visto dele. Aí, mas não sei, né? Se você for contar a história, tem que contar certo, tem que ser sincero. E aí, então ele vai contar, depois ele vai contar das experiências dele, que ele já foi assaltado umas 3 vezes aqui no Brasil. Então, enfim, vai contar, ele já morou em favelas. Então, assim, gente, várias coisas assim que eu acho que é bem interessante. E, enfim, você vai contar pro pessoal? Acho que sim, também porque muitos brasileiros que eu
conheci na Itália passaram por dificuldades econômicas, mas acho que a realidade, as experiências que eu tive aqui no Brasil, por minha própria responsabilidade, não foi culpa da sociedade brasileira ou do governo brasileiro, mas para minha escolha, foram situações até bem mais perigosas de meus amigos que eu conheci brasileiros e de outras nacionalidades que eu conheci em Roma e na Itália, tá bom? Então, para ver que não sempre que vem do primeiro mundo para um país emergente, como se fala aqui, as coisas são tão fáceis assim. É o contrário que vem de um país emergente para um país de primeiro mundo, as coisas são tão difíceis ou complicadas, tá bom? É isso mesmo. Então, pessoal, não vamos, a gente só tá enrolando, não estamos falando nada aqui. Mas então, as informações eram essas e era isso. Espero que vocês tenham gostado. Talvez ficou meio sem graça o vídeo, mas não é também que a gente pode ficar aqui inventando história. A história foi essa. E quer se despedir? Quer falar mais alguma coisa? Allora, ci vediamo la prossima volta. Então, era isso. Dá tchau, Sareta, dá. Dá tchau lá. Fala tchau, meninas. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau.